canal Se Relacionando com Jesus, tá? E aqui nós aprendemos sobre como se relacionar com Deus, como nós devemos se aproximar desse Deus tão lindo e tão maravilhoso, tá bom? E pra quem não me conhece, meu nome é Erika Moraes, tá? E esse vídeo nós vamos falar sobre, como você já viu, né, o título, benefícios das dificuldades no relacionamento com Deus, tá bom? Nós vamos olhar para o problema de uma forma diferente. A forma que Deus nos convida a olhar para o problema, não da forma que nós queremos, olha, tá bom? Muitas vezes nós olhamos o problema como uma montanha, né? A montanha ela é muito grande, a gente nem consegue ver o que tá depois dela. E às vezes, quando nós passamos por muitos problemas, a gente só olha pro problema. Sendo que Deus tá ali nos chamando para ir atrás da montanha, ter mais intimidade com Ele, em meio aos problemas e encontrar a solução. Quando a Bíblia fala que nós devemos confiar e descansar em Deus, gente, é a solução para passar pelos problemas. Nós somos uma geração que queremos tudo muito rápido. Isso tem atrapalhado muito nosso relacionamento com Deus. A tecnologia pode ter avançado, as coisas podem ter mudado, né? A gente vai no Google e consegue resposta em segundos, né? E cada ano, cada século tem sido mais rápido. E com Deus as coisas continuam da mesma forma. Davi, vamos tomar como exemplo, Davi. Davi, para ser rei, né? Passou 8 anos fugindo do rei Saul, sendo perseguido, né, pelo rei Saul e por outras pessoas também. Então, o mesmo Deus que agiu no tempo dele, na vida de Davi, vai agir na sua vida no tempo dele. É claro que se você descansar em Deus de verdade, né, você decidir confiar em Deus, como eu falei, existe um poder muito grande nisso, quando a gente passa pelo problema. Na verdade, é a chave para passar pelo problema. Então, Deus não quer que você só olhe para a montanha. Eu sei que quando nós passamos por problemas, é difícil, né? Recentemente meu celular quebrou, meu notebook quebrou, tudo quebrou, né? Essas coisas a gente usa para estudo, trabalho, né? E aí causa um certo impacto. Mas Deus me ensinou muito. Enquanto eu não aprendia, Deus não permitiu que meu celular fosse consertado, e nem o notebook. E para completar, quebrou até o carregador. Então, Deus ele ensina muito. Só que se eu focasse somente no problema, somente em quão grande era para mim esse problema, Jesus não ia me ensinar a o quê? A que eu confiasse mais nele e descansasse mais em Deus. A tecnologia mudou, mas Deus continua o mesmo, gente. Tá? Tá bom? Nós podemos tomar como base a vida de Davi. Vamos analisar aqui a vida de Davi. Gente, Davi, antes, né, dele ser o rei, né, que nós tanto conhecemos, Davi, ele vivia com sua família, né? E ele matava leões, cuidava das ovelhas, né? Mas ele matava leões, matava ursos. E ele sofria, sabe? Porque o pai dele não... Eu imagino Davi chegando, contando essa notícia, né, pro pai e os irmãos dele zoando da cara dele, né, e não acreditando nisso. Imagine pra Davi. Ele passou por muito tempo nessa situação, mas eu imagino também que ele tinha aprendido muita coisa, né? E se ele chegou ao nível que ele chegou, foi porque ele decidiu não olhar para os problemas. Ele decidiu não olhar, não focar tanto nos irmãos que perturbavam ele, né? E no pai que não apoiava ele. Foi um grande homem. E Deus quer fazer isso nas nossas vidas também. Às vezes a gente olha para trás, né, e vê a vida dos servos de Deus e diz, eu nunca vou viver isso, né? Quem nunca falou isso? Mas Deus é o mesmo. Deus não mudou. Talvez nós, né, que estamos constantemente mudando e não deixamos Deus agir nas nossas vidas. Davi permitiu que Deus agisse na vida dele. E depois ele, como eu falei, né, ele foi perseguido durante 8 anos, gente. Eu fico imaginando Davi escrevendo aqueles salmos lindos, gente. Que servo de Deus. Que servo de Deus que realmente não olhou para o problema, né? São esses salmos que hoje nos ajudam a
Até Jesus, gente, eu fico imaginando Jesus que deixou lá toda sua glória pra vir pra aqui, né? Pra nos salvar. Até Jesus teve que passar por dificuldades, porque nós, quem somos nós, né? Pra não passar por dificuldades também. Sem comparar também o sofrimento com Jesus, né? O sofrimento que Jesus passou. E depois ele fez o quê? Ele foi glorificado pelo Pai. E Deus, ele quer fazer o mesmo. Tá? Não no sentido da glorificação, mas claro, né, que nós vamos receber um corpo diferente, né, quando Jesus voltar. Mas eu digo a respeito de focar em Deus. Jesus passou por muitas dificuldades, mas ele sempre lembrava do propósito dele. Ele sempre lembrava quem ele era e que tinha algo muito maior, independente do que ele tinha passado, independente de por que Jesus aguentou as lutas. Porque ele sabia que existia um motivo maior e que ele tinha que suportar as lutas. Então, vamos aprender com Jesus? Existe um motivo maior para a gente passar pelas dificuldades que nós passamos. Deus quer ensinar algo. Algo que eu sempre faço é um problema novo chegou, eu falo, meu Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Vamos fazer mais isso? A gente já prepara a mente, né? Para o que Deus quer me ensinar aqui, né? Aí eu não consigo enxergar o que Deus quer me ensinar, não. Mas eu vou continuar confiando, gente. É assim que funciona, tá bom? Lembrando que esse texto, gente, é um texto da página se relacionando com Jesus, tá? Vou deixar o link do texto aqui na descrição, caso depois vocês queiram refletir mais sobre isso, né? E aqui eu digo assim, Deus sabe o quanto estamos longe dele. Eu achei isso muito forte porque eu fico imaginando, né? Nós somos uma gota da água nas mãos de Deus, né? Um grão de areia. Eu fico imaginando Deus vendo o quanto nós estamos longe dele. E o que Deus fez durante né? Logo depois do pecado de Adão e Eva? Deus tem feito tudo para que a gente se aproxime dele. O objetivo de Deus é nos aproximar dele. Não é? Antigamente, no Antigo Testamento, vamos lembrar aí. O que Deus usava? O que Deus usava para que ele fosse conhecido? Ele usava os profetas? Sim. Mas que ele usava também? A própria nação de Israel. Deus usava esse povo, fazia maravilhas na vida dele, né? A gente conhece os 10 mandamentos. 10 mandamentos não, gente, perdão. As 10 pragas do Egito. Por que Deus endureceu o coração de Ramsés daquele jeito? Para que ele fosse conhecido, né? Por que Deus, né, abriu o Mar Vermelho? Tudo isso, gente, Deus fez para que as nações conhecessem ele, né? Uma forma de Deus ser conhecido naquela época também. Né? Era uma forma de Deus se aproximar das nações. Raabe, gente, vamos lembrar de Raabe. Raabe era uma prostituta. E ela conheceu Deus. Como? Dessa forma. Deus, desde aquela época, era a forma de Deus se aproximar e de fazer conhecido, né? Raabe virou uma serva de Deus, né? Era a forma que Deus usava, né? Através dos milagres dele, né? Era a forma que Deus usava para ele ser conhecido e se aproximar de Raabe, um exemplo, tá? Então Deus, ele tá durante toda a nossa, né, logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus, ele sempre tá querendo nos aproximar dele. Jesus mandou Jesus, né, para nos aproximar dele. Tanto que pra gente orar, a gente tem que falar em nome de Jesus, né, para que Jesus seja o nosso intercessor e nos aproxime dele e faça a nossa oração chegar até Deus, tá? E ele tá usando esses momentos difíceis para quê? Para te aproximar dele. Não permita que os problemas só sejam problemas, só sejam dor de cabeça para você. Permita que Deus faça coisas maravilhosas, sabe? Muito do que eu sou hoje, muito do que muitos servos de Deus são hoje, em relação a melhorias, mudança, cura, é devido a problemas que a gente passou. Tinha algumas coisas, né, que acontecem em nossas vidas, que já aconteceu na minha vida, que eu me perguntava, Deus, como eu queria não ter feito isso e não ter passado por aquilo e por aquilo. Deus falou, Érica, tem um propósito nisso, calma. Não foi à toa que eu permiti na sua vida isso, sabe? Então, foi algo tremendo. Deus, ele tem usado muita coisa para nos libertar,
tá bom? Os problemas ele usa para libertar você da ansiedade, para libertar você da sua falta de paciência, da nossa falta de domínio próprio, né? Então Deus ele tem nos libertado através dos problemas. Eles podem ser mais que problemas, né? Podem ser situações que Deus usa para nos libertar de prisões que nós vivemos, como problema, ansiedade, tá? E por último, a gente precisa parar de enxergar Deus como um boneco. Como é um boneco? Quando você era criança, como é? Você brincava demais com o boneco, né? Depois deixava ele lá. Né? No momento que aquele boneco te agradava, né? Quando ele era novo, você brincava com ele, mas depois você jogava lá. E nós fazemos isso com Deus também, gente. Nós tratamos Deus como um boneco. No momento que Ele está nos abençoando, a gente está lá, glória a Deus, aleluia. No momento que Ele permite algo difícil, para que a gente aprenda alguma coisa muito valiosa, a gente deixa Deus de lado. Deus não é boneco, tá? Deus é nosso Criador. E o único lugar que nós vamos estar felizes de verdade é perto dEle. Porque nós somos feitos por Deus, tá? Nós somos filhos, criaturas de Deus, então... Quer dizer, criaturas não, né? Nós somos filhos quando aceitamos a Deus. Antes disso, né? Somos criaturas. Então, nós precisamos entender isso, tá? Nós precisamos entender que nós não podemos tratar Deus mais como um boneco, porque Ele não é um boneco. Ele é um Deus para se conviver diariamente, gente. Só nele você encontra todo o relento, toda a paz que você quer. Que você tem buscado em outras coisas, só nele você encontra, tá? E onde nós só usamos Deus para nos ajudar, né, no que a gente precisa. E o deixamos quando não precisamos mais dele, nós deixamos Deus. Mas é aí que você se engana. É aí que você se engana, porque você precisa de Deus. Quando você acha que não precisa mais de Deus, você se afasta de Deus. Mas é aí que você se engana. Você precisa de Deus. Tá bom? Então, nós vamos agora deixar um versículo bíblico, né, para fechar, para Deus realmente confirmar tudo que a gente falou aqui, tá? Fica lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que amam. Esse versículo resumiu, né? A gente poderia só falar o versículo que resumiria tudo o que foi dito aqui. Que realmente é assim, gente. Feliz, olha, a Bíblia que tá falando. Feliz é aquele que passa pela dificuldade sendo fiel. Eu não tô conseguindo enxergar a solução. Vou continuar sendo fiel. Tá doendo, tá incomodando. Vou continuar sendo fiel. Por quê? Porque depois de ser provado dessas aflições, ele vai receber um prêmio, que é a vida que Deus promete aos que ele ama, tá? Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Então, persista as aflições. Esse versículo resume, né, o porquê você deve passar pelas dificuldades sendo infiel. Para que você receba o prêmio de Deus que Ele dá àqueles que Ele ama. Amém? Então, que Deus ministre isso no seu coração, que você possa aprender, né? Que a gente possa aprender a não olhar só para o problema, mas sim a olhar um Deus que está com a solução de braços abertos. Lembrando também que no tempo de problema, né, a gente também se aproxima muito de Deus, tá? Então aproveite esse tempo para se aproximar de Deus. Amém? Deus abençoe. E não esqueça de... Tá bom, pessoal? Então curtam, compartilhem com outras pessoas também, tá bom? Para que a gente possa ser abençoado, tá? Até o próximo vídeo.